noite, mais uma vez. Bom, última palestra do ano, né? Momento em que a gente revê o ano que se passou, refletimos sobre o que fizemos, sobre o que não fizemos, a nossa listinha de tarefas, o que cumprimos, aquelas que a gente vai deixando para o próximo ano. E os nossos pedidos, né? É comum a gente desejar e é comum a gente pedir também. O que nós desejamos para o próximo ano? O que a gente costuma pedir? Saúde. Paz. União. Harmonia. Pedimos também um emprego que a gente está almejando. Pedimos um cargo. Menos boletos, menos problemas. Então a gente tem um repertório de pedidos que a gente costuma fazer no início do ano, esperando que essas bênçãos cheguem até nós. De um emprego novo, de uma vida um pouco mais fácil financeiramente, ou com menos problemas, com mais paz, com mais saúde. A gente pede, né? E a gente deseja também aos nossos companheiros que tudo isso se realize no ano que está por vir. E vamos pensar além desses objetivos, os objetivos específicos, né? O que a gente precisaria exatamente para cada uma dessas coisas? Então eu vou pedir que cada um reflita agora, dentre as suas prioridades de pedidos, o que você realmente precisa para conquistar aquele emprego, por exemplo? O que exatamente você precisa para conquistar essa saúde que você está desejando? O que você precisa para ter menos boletos? O que você precisa para alcançar a paz que você está pedindo? Pensa um pouquinho. Vamos ser práticos e pensar assim: Deus, eu quero exatamente isso. É disso que eu preciso para alcançar isso que eu estou pedindo. É exatamente disso. Se isso acontecer na minha vida, eu terei paz. Prontinho? Bom, eu vou falar então de alguém que vai nortear um pouquinho a nossa conversa de hoje, que alcançou vários desses nossos pedidos. Praticamente não tinha boletos para pagar. Uma pessoa que tinha uma vida considerada de sucesso. Tinha um bom cargo, estava almejando cargos superiores, com certeza iria conseguir. Alguém que teve estudo, que falava várias línguas, que tinha muito prestígio, tinha muito poder, muito reconhecimento. Alguém que tinha um professor ali que guiou ele a vida inteira e que era alguém de renome. Mas essa pessoa não está vivendo na nossa época, não. Essa pessoa viveu na época de Jesus. E o nome dele era Saulo, que nós hoje em dia conhecemos como Paulo, né? Paulo de Tarso. Saulo teve tudo isso. Saulo falava várias línguas, tinha um prestígio, tinha um renome, e ele tinha muitos objetivos na vida. Ele desejava chegar à velhice como um triunfador de tradições, de glória, de muita sabedoria. Ele queria conquistar cargos, ele queria substituir Gamaliel, que foi seu grande professor a vida toda. Ele queria então ter as atenções de Jerusalém, ele queria tudo isso. E ele estava conseguindo, tinha muita facilidade para conseguir isso, porque ele tinha vários talentos. Tinha uma oratória muito boa e tinha alguns privilégios na vida para conseguir alcançar tudo isso que ele estava desejando. E ele também era um doutor da lei. Um doutor da lei que seguia à risca, fervorosamente, a defesa das leis de Moisés. E com isso, entendeu ele que precisava perseguir os cristãos, que, segundo ele, estavam contrariando as leis de Moisés. E tinha um em especial, que ele perseguia bastante, que era Estevão. Estevão, que antes era chamado de Gesiel, mudou seu nome justamente de tanta perseguição que sofreu. Um homem bom, um homem simples, que tinha uma irmã, um pai, vivia uma condição mais humilde. Mas, por conta do Império Romano, seu pai perde tudo, perde o sítio. E o pai não aceitava bem aquela situação. O pai é revoltado, botou fogo, foram aprisionados, foram feitos como escravos. E com isso ele perde o pai, morre.
perde a irmã, que fica abandonada na rua, e ele se vê naquela situação ainda sendo perseguido, ainda sendo altamente perseguido, especialmente por Saulo, que era um grande perseguidor dos cristãos. E Saulo considerava Estevão como alguém muito perigoso, alguém muito inteligente, alguém muito perigoso, um feiticeiro que curou na frente dele uma pessoa muda. Só podia ser um feiticeiro. Que poder era esse? E Saulo então entendia que ele era alguém que precisava ser logo colocado no seu lugar. Achava que ele era um revolucionário, que ele era um rebelde, e principalmente alguém que insultava as leis de Moisés. Saulo entendia que Estevão era alguém que humilhava ele. Porque sempre que ele dizia para ele, para parar de falar de Jesus, para parar de propagar os ensinamentos de Jesus, Estevão não abaixava a cabeça, que homem rebelde. Estevão não dizia, tudo bem, eu vou aceitar o que você está dizendo, se é assim que você quer. Não, Estevão continuava firme e forte nos seus propósitos, de forma pacífica, altamente pacífica, mas de forma firme. E a nossa história então de hoje vai se basear nesse contexto, com alguns personagens, mas principalmente na parte da morte de Estevão. Então, eu estou me baseando no livro do Evangelho por Emmanuel, no volume 5, na segunda parte, que trata especificamente da morte de Estevão. Recomendo a leitura. Eu fiz essa leitura para uma palestra do Café no Evangelho, que eles pegam trechos pequenos. E com isso eu acabei lendo, o antes e depois, para me situar. E aquele trecho me marcou muito, por me trazer à tona os meus próprios conflitos, as minhas próprias dificuldades de lidar com certas situações da vida cotidiana. E eu me apeguei a esses trechos e tenho utilizado eles nas minhas reflexões, nas minhas palestras, cada hora trazendo uma abordagem diferente, porque é algo que eu preciso refletir. Então eu quis trazer esse contexto para ilustrar a nossa conversa de hoje. E eu vou pedir que cada um de vocês tente buscar nessas histórias que nós vamos analisar aqui, com quem vocês se identificam mais. Não sempre, porque nós não somos sempre alguém, nós não somos um rótulo. Mas em algumas situações a gente age mais como um, em outras situações a gente age mais como outro. Então eu gostaria que vocês refletissem. E eu vou pedir a licença de ler alguns trechos, porque eu não sou muito boa contadora de histórias. E eu acho que a leitura por Emmanuel, ela traz um pouco mais de emoção para nos ajudar. Bem, estamos falando então do momento da execução. O Saulo consegue finalmente aprisionar Estevão, depois de ter aprisionado vários outros cristãos, de ter sido muito cruel com crianças, com idosos, com mulheres, e com Estevão principalmente, que era o alvo principal dele. Ele entendia que aquele momento ia trazer muito prestígio, muita reputação para ele, o momento do apedrejamento de Estevão. Então chega esse momento. E era um momento em que a execução do pregador do caminho constituía um objeto de largos comentários, sobretudo os fariseus, que faziam questão de todos os informes. Ninguém queria perder o angustioso espetáculo. Saulo, como um perseguidor declarado e usando das prerrogativas da investidura legal que ele tinha, mandara anunciar que nenhum adepto do caminho poderia assistir à execução, a efetivar-se num dos grandes pátios do santuário. Então ele proibiu qualquer um do caminho, que também eles não tentaram ir contra essa reivindicação, mas ele impediu de qualquer um deles se aproximar. E depois do meio-dia, autoridades e curiosos reuniam-se ávidos da sensação no recinto do Sinédrio, em abafado vozerio. Aguardava-se o sentenciado, que chegou finalmente cercado de escolta armada. Então era uma grande festa, estavam todos lá, os representantes da lei, das religiosidades, querendo ver quem seria o primeiro, a tirar as primeiras pedras. Estavam todos lá muito empolgados com aquele momento. E chega Estevão. Ele se apresentava muito desfigurado, embora o semblante não traísse a peculiar serenidade.
passo tardio, cansaço extremo, as equimoses das mãos, dos pés, patenteavam os pesados tormentos físicos que lhe eram infligidos à sombra do calabouço. Lembrar que todo esse tempo anterior ele estava preso, ele estava escravizado e agora seria apedrejado. A barba crescida alterava-lhe o aspecto fisionômico. Todavia, os olhos tinham a mesma fulgurância de cristalina bondade. Em meio a toda essa curiosidade, Saulo de Tarso encarou satisfeito Estevão. Finalmente Estevão pagaria as incompreensões e os insultos. E ele tenta, a pedido de sua noiva, uma última oportunidade dele se render. E ele pede que ele negue a Jesus. Mas Estevão não nega. Ele está firme e convicto. Então ele fica mais irritado ainda. Ele, basta, apredejemo-los quanto antes, morte ao imundo, abaixo o feiticeiro, blasfemo, caluniador. E a gritaria tomava conta de proporções assustadoras. Alguns fariseus mais irritados, burlando os guardas, aproximaram-se de Estevão, tentando arrastá-lo sem compaixão. Entretanto, ao primeiro puxão da gola rota, um pedaço da túnica rafada ficava-lhe nas mãos. Foi necessária a intervenção da força armada para que o moço corinto, o Estevão, não fosse estraçalhado ali mesmo, pela multidão furiosa e delirante. Saulo, em altas vozes, ordenou a intervenção dos soldados. Havia um momento específico para isso. E Estevão tinha o rosto enrubescido, envergonhado, seminu. Foi auxiliado por um legionário romano a se recompor para não ficar inteiramente nu. Com a mão trêmula, pelos maus tratos recebidos, procurava limpar a saliva que os mais exaltados lhe haviam esputado em pleno rosto. Forte pancada no ombro causava-lhe intensa dor no braço todo. Compreendeu que lhe chegavam os últimos instantes de vida. A humilhação doía-lhe fundo. Eu pergunto a vocês, quem estava em melhores condições, num contexto externo, em que eles estavam vivendo, de sentir paz naquele momento? Quem vocês acham que estava em condições? Saulo, com todo o seu poder, alcançando o seu objetivo de anos, de tempos, nem sei se foram anos, né? Não foram não, mas de muito tempo, querendo finalmente aprisionar Estevão, estava lá, com toda a glória, com todo o poder, sentindo-se poderoso. Estevão, nessa situação relatada, quem será que tinha mais condições de sentir paz? Estevão? Saulo? Bem, diz o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que é impossível sentir felicidade plena, o mesmo para a paz, de forma plena, mas que é possível ter uma felicidade relativa, de acordo com o estado que a gente esteja, de acordo com as condições do nosso planeta. Vamos viver sim, continuar vivendo um bom tempo nesse planeta de provas e expiações, que vai nos trazer circunstâncias difíceis da vida. Mas como queremos estar? Como queremos nos sentir? Como queremos construir a nossa paz? Bem, não reparem, mas é coisa de professora, né? Chegou uma encomenda lá em casa, vocês não vão acreditar. Chegou uma encomenda para vocês, não é propaganda. E nessa encomenda, eu achei que fosse para mim, eu abri, me desculpem, mas era para vocês. Essa encomenda está dizendo que aqui dentro tem tudo o que vocês precisam para alcançar a paz. Tudo que vocês precisam está aqui dentro. Eu vou passar para vocês, vou continuar a palestra, vocês podem abrir, tá? Admirar, usufruir, fiquem à vontade, vou começar aqui. Esse presente chegou para vocês, gente. Aproveita esse presente, porque ele foi encaminhado para que vocês pudessem encontrar finalmente a paz que vocês merecem. Pode abrir na frente. Tem uma abinha aí na frente. Isso. Pode deixar ela meio abertinha depois. Sem colar, gente. Esperem a vez de vocês. Bom, enquanto isso,
Vamos ver no que estava pensando Estevão nessa situação. Nós já entendemos o contexto de cada um. O contexto de vida de Estevão, o contexto de vida de Saulo. Vamos ver como estava o pensamento de Estevão, se ele realmente sentia paz ou não. Bom, o Estevão recordou as descrições de Simão a respeito de Jesus. Então, ele estava pensando em Jesus nesse momento. O Cristo sofrera de israelitas idênticas ironias. Fora açoitado, ridicularizado, ferido, quase nu, suportara todos os agravos, sem uma queixa, sem uma expressão menos digna. Ele que amara os infelizes, que trabalhara por fundar uma doutrina de concórdia e de amor para todos os homens, que abençoara os mais desgraçados e os acolhera com carinho, receber o galardão da cruz e suplícios imensuráveis. Estevão pensou: quem sou eu? E quem era Jesus? Essa íntima interrogação propiciava-lhe um certo consolo. O príncipe da paz fora arrastado pelas ruas de Jerusalém, sob o escárnio das mais injúrias, e era o Messias esperado, o ungido de Deus. Porque, sendo ele um homem falível, portador de numerosas fraquezas, haveria de hesitar no momento de testemunho? E com o pranto a escorrer-lhe no rosto lacerado, escutava a voz cariciosa do Mestre no coração: todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Era preciso negar-se para aceitar o sacrifício proveitoso. Ao fim de todos os martírios, deveria encontrar o amor glorioso de Jesus, com a beleza de sua ternura imortal. O pregador, humilhado e ferido, recordou o passado de trabalhos e esperanças. Parecia-lhe rever a infância saudosa, no qual o zelo materno lhe incutira os fundamentos da fé confortadora. Depois, as nobres aspirações da mocidade, a dedicação paterna, o amor da irmãzinha, que a circunstância do destino lhe haviam arrebatado. Estevão estava então seguindo, carregando a sua própria cruz, negando a si mesmo, mesmo quando ele dizia: não vou deixar de falar de Jesus, não vou negar Jesus. Ainda assim ele estava negando a ele mesmo. E ele não fez o menor gesto de resistência. De quando em quando ele levantava os olhos como se implorasse os recursos do céu para os seus minutos supremos. Não obstante, os apupos e as chagas que os dilaceravam experimentavam uma paz espiritual desconhecida. Todos aqueles sofrimentos do cerimonial eram pelo Cristo. Aquela hora era a sua oportunidade divina. O Mestre de Nazaré havia convocado seu coração fiel ao público testemunho dos valores espirituais de sua gloriosa doutrina. E no auge de suas dores físicas, como se houvesse transposto infinitos abismos de percepção, o moço de Corinto notou que alguma coisa se havia rasgado na alma ansiosa. Seus olhos pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida. A legião de emissários de Jesus, que o cercavam carinhosamente, figurou-se-lhe a corte celestial. No caminho de luz desdobrado à sua frente, reconheceu que alguém se aproximava, abrindo-lhe os braços generosos. Pelas descrições que ouvira de Pedro, percebeu que contemplava o próprio Mestre em toda a resplendência de suas glórias divinas. Saulo observou que os olhos do condenado estavam estáticos, fulgurantes. Foi quando o herói cristão, movendo os lábios, exclamou em voz alta: eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus.
E ainda pede a Jesus, quando percebe que Jesus olha para Saulo um pouco entristecido: Senhor, Senhor, não lhe imputes este pecado. Então o que estava fazendo Estevão? Depois de sofrer tudo isso, a perda do pai, o afastamento da irmã, o cárcere, a escravidão, o aprisionamento, de modo geral, o apedrejamento que estava prestes a acontecer. Nesse momento ele pensava em Jesus. Nesse momento ele pensava nos objetivos espirituais de tudo aquilo que ele estava passando. E ele voava alto, num voo sereno, voando bem alto, acima dos ventos, num voo sereno, contemplando o seu amor, voar sobre as ondas, acima dos medos, erguer com seus exemplos um refúgio de paz e amor. Foi o que ele fez a sua vida inteira, principalmente quando ele foi acolhido pelos irmãos do caminho. Depois do cárcere, quando ele foi largado nas ruas, foram os irmãos do caminho que o acolheram, os cristãos, e que mostraram Jesus para ele. E ele aprendeu como construir um refúgio dentro dele. Hoje não importa que tempestades estejam acontecendo, não importa se ele está no meio de um mar revolto, ele está lá, protegido, porque ele está em conexão com o alto. Ele sabe que tudo aquilo é passageiro e que em breve ele vai estar numa condição melhor. Em breve ele vai estar com Jesus. Ele sabe quais são os seus verdadeiros objetivos. Ele construiu a sua casa sobre a rocha. Não tem a passagem que Mateus, Lucas nos trazem, o Evangelho segundo o Espiritismo também? A casa sobre a rocha ou sobre a areia? E a gente acha que essa casa ela está apoiada na areia, apoiada na rocha. Mas Lucas nos traz um detalhe a mais quando ele fala que o homem cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. É a profundidade desses ensinamentos. Saulo era um doutor da lei. Saulo era um religioso, foi um religioso a vida inteira. Mas o quanto esses ensinamentos estavam enraizados. E aqui quando a gente fala dessa passagem da casa sobre a rocha, ela começa assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai. Não é nem a vontade de Jesus, é a vontade de Deus. Independente de religião, independente de conhecer Jesus, independente de ser ateu ou não. Mas a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Todo aquele, pois, aí já diz Jesus, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. E segundo Lucas, cavou fundo, na profundidade, enraizado dentro de nós, profundamente. E veio a chuva, transbordar os rios, assoprar os ventos, combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Foi o que Estevão fez. Não importava nada daquilo que estava acontecendo. Os ensinamentos de Jesus estavam fincados, estruturados, erguidos na profundidade daquele ser. E nada que acontecesse fora dele iria abalar aquela paz. Quantas vezes na nossa vida a gente consegue ser como Estevão? E quando Jesus fala, quem ouve estas minhas palavras, que palavras são essas? O Sermão da Montanha, porque ele conta essa parábola justamente depois de já ter falado vários ensinamentos. Estas palavras sobre as bem-aventuranças, como o texto que nós lemos hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles humildes, simples, diferente de Saulo. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, não a justiça raivosa de Moisés, a justiça misericordiosa, amorosa, que quer o bem para todos.
Bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os resignados diante das aflições. Olha Estevão colocando em prática todas estas palavras que Jesus nos fala. E quem colocar em prática estas palavras, construirá uma casa forte, protegida. Que somos sal da terra, que somos luz do mundo, que brilhe a vossa luz diante dos homens, que sejamos caridosos, que possamos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estivermos no caminho com Ele. E o que ele fala para Jesus? Jesus, não impute-lhes esse pecado. Como Jesus fez conosco. Eles não sabem o que fazem. Ele sabia que ele havia conhecido Jesus, mas Saulo não. Saulo não havia conhecido Jesus. Então, como Jesus, ele seguiu esse exemplo. Não julgar, amar e orar pelos inimigos, orar em secreto. Que a gente não acumule tesouros na terra, mas no céu. Saulo estava acumulando na terra poderes, ganâncias, objetivos terrenos. Que a gente peça, que a gente procure, que a gente busque, que a gente bata na porta certa. Então esse é um resumo de tudo que a gente precisa ler com mais atenção sobre estas palavras que Jesus nos trouxe e que Ele pede que a gente siga para a gente finalmente construir este refúgio de paz dentro de nós. E quem vai construir isso por nós? Todo mundo já abriu o presente recebido? Quem vai construir esse refúgio de paz dentro de nós? Nós mesmos. A gente acabou de louvar, glorificar Jesus, que nasceu no Natal, a gente comemora o nascimento de Jesus. E que Ele veio para nos salvar. E que Ele veio para se sacrificar por nós, ter uma vida de sacrifício, para morrer na cruz e nos salvar do pecado. Passivo demais esse movimento. Jesus veio sim se sacrificar por nós e veio sim nos salvar. Mas não como um passo demais, como um presente que a gente abrir e achar, pronto, a paz está aqui. Só abrir e usar. Não. Ele nos dá ferramentas. Ele nos dá condições. Ele nos dá as palavras que nós precisamos seguir. Ele nos dá os ensinamentos, os exemplos. Então, quando a gente segue os exemplos de Jesus, quando a gente segue estas palavras, a gente começa a construir dentro de nós a paz. E com isso, a gente constrói também no outro. E a gente constrói, no final das contas, no mundo. A paz do mundo começa em mim. Mas precisa começar na gente. E a gente tem costume de esperar que o outro comece. Que o outro faça para a gente conseguir. Que o outro mude para a gente conseguir. Lição difícil. Não falo aqui como alguém que sabe fazer isso na prática, não. Falo aqui como alguém que precisou reler, refletir bastante para começar a incorporar e colocar nas profundezas do meu ser esse ensinamento. Porque a gente fala na superfície. Senhor, Senhor, a gente fala. Mas o quanto a gente consegue enraizar, colocar o alicerce lá na rocha, não é na camada superficial na areia, é lá na rocha. Para que realmente na hora da situação de provação, a gente consiga realmente colocar em prática. E não se abalar. Às vezes a gente cai, a gente está naquela árvore. Eu vi uma frase bonita que falava, não lembro as palavras exatas, mas não importa a tempestade que chegue a uma árvore, que quebre os seus galhos, se a gente confia na força das nossas asas. Então essas asas que é o amor, é a caridade, é a sabedoria, é o conhecimento, que vão nos levar a níveis mais elevados, em que a gente vai objetivar voar mais alto. Não é voar mais alto ignorando o que está acontecendo, é voar mais alto sabendo que os objetivos espirituais são mais importantes. E é uma trajetória que a gente precisa refletir. Então vamos lá agora para Saulo. Será que Saulo estava feliz? Realizado? Conseguiu finalmente apedrejar Estevão. E foi uma festa, né? Cada um mirando num lugar, evitando que ele morresse para não acabar com a diversão.
todo mundo feliz e contente. E ele levando os louros, todo mundo abraçando Saulo. Finalmente ele conseguiu o que ele queria. Será que ele estava feliz e realizado, pleno? Bem, vamos ver. Saulo tinha uma noiva, chamada Abigail. Abigail, moça doce, amorosa. Poderia ser considerada por alguns como submissa. Alguém que amava muito Saulo. E Saulo amava muito Abigail. Tinha um carinho muito grande por ela. Mas, na hora do apedrejamento, Abigail chega com Ruth. E quando ela olha para aquele homem no chão, algo que ela já não gostava muito, já não concordava, até evitou estar no momento, ela olha para ele e fala: Saulo, é o meu irmão. O meu irmão que havia sumido há tanto tempo e que você prometeu me ajudar a procurar. Aquele homem que está ali é o meu irmão. Saulo naquela hora fica consternado. Vamos para um espaço isolado, vou dar uma desculpa, com outras palavras, vou dar uma desculpa aqui, mas vamos num espaço reservado para você tentar identificar. E ela reconhece que é o irmão. E o próprio Estevão fala: Abigail, é você. Como será que estava o coração de Saulo nesse momento? Vamos ver. Ouvindo-lhe a expressão vacilante e arrastada de Estevão, o jovem tarsense recuou, tocado de espanto. Que significava tudo aquilo? Não poderia duvidar. A vítima de sua perseguição implacável era o irmão bem amado da sua mulher escolhida. Que mecanismo do destino engendrara semelhante situação que lhe havia de amargurar toda a vida? Onde estava Deus que não inspirara no dédalo de circunstâncias que o levaram até aquele irremediável e cruel desfecho? Onde estava Deus que não veio me avisar que aquele era o irmão? Olha, gente, a situação. Ele faz tudo o que fez, né? E ainda fica indignado que Deus não foi lá avisar para ele que ele não podia matar aquele homem, que ele não podia apedrejar aquele homem. Deus não foi lá avisar para ele. Porque se soubesse que era o irmão, ele tinha sido bonzinho, não teria feito nada. Sentiu-se possuído de um pesar sem limites. Arrependimento, gente? Será que ele estava prestes a falar: Abigail, me perdoe, matei seu irmão, me perdoe, Estevão? Não, ele sentiu-se possuído por um pesar sem limites, porque ele elegera Abigail o anjo tutelar da existência, e agora ele seria obrigado a renunciar a esse amor para sempre. É isso mesmo. O orgulho de homem não lhe permitiria desposar a irmã do suposto inimigo, confessado e julgado reles criminoso. Aturdido, deixou-se ali ficar, como se fosse coercível o chumbasse ao solo, transformando em objeto de insuportáveis ironias. Percebam que enquanto Estevão estava contemplando o amor de Jesus, vendo os amigos espirituais, olha as palavras de Emmanuel, né? Saulo estava chumbado no chão. Olha o quão terreno ele estava, chumbado no chão. E a preocupação dele não era com Abigail, não era com Estevão, era com a reputação dele. O que diriam quando soubessem que o inimigo dele era irmão da noiva? Ele precisaria terminar esse noivado. E assim ele faz. Assim, Estevão morre. Abigail, em prantos, ele sente vontade de abraçá-la. Mas, ao invés de abraçá-la, confortá-la, como ele teve vontade, porque a semente do amor estava dentro dele, ele fala: o ato foi consumado e o nosso noivado também. Abigail fica: como assim?
que está acontecendo? Que ódio era esse por esse homem? E ele começa a argumentar, explicar para ela que nada disso poderia acontecer. E ela fala para ele: vamos ser ao menos amigos. Não tenha ódio. Deixa eu ver as palavras certas dela. Antes disso, antes dele morrer, Estevão ainda fala assim: com quem eu vou te deixar, Abigail? Porque ele pede a ela, ele conversa com a Abigail, eles têm esse momento pelo menos. Ele consegue falar de Jesus para ela, porque ela não conhecia Jesus. Ela era muito amorosa, mas ela não havia conhecido Jesus, e fala: que homem é esse que faz você sofrer tudo isso? E Estevão fala de todo o amor, toda a misericórdia de Jesus, dos objetivos espirituais, e convence-a desse amor de Jesus. Pede para ela orar por ele. Ela faz uma linda oração. Eu trouxe só alguns trechos, né, para não ficar muito cansativo. E ele pergunta: com quem eu vou te deixar? Preocupado. Olha Estevão preocupado, morrendo, sofrendo, com dores, mas preocupado com Abigail. Com quem ela ficaria? E ela apresenta o noivo. Ficaria com ele, meu noivo, antes dele terminar. E o que Estevão fala? Esse não, que absurdo, ele me matou. Não. Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Ele defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele companheira fiel e amorosa. Olha o tamanho do amor de Estevão, perdoando, desejando que a irmã continuasse com ele e vendo além. Ele não enxergou ali o assassino cruel. Ele enxergou ali um homem determinado, resignado nos seus objetivos, apenas estando com os objetivos errados. E ele sabe que quando ele conhecesse Jesus, ele ia defender Jesus com o mesmo fervor. Será que nós agiríamos assim como Estevão, nos momentos de dificuldade? E Saulo não fica agradecido pelas palavras. Ele fica muito irritado, porque ele queria ser odiado, ele queria ser respeitado, ele queria ser maldito. Essas são palavras de Emmanuel. Ele não queria estar ali sendo perdoado. Ele queria sentir o seu poder. Ele queria sentir autoridade em relação àquele homem que ele considerou que o humilhou. Ele se sentiu humilhado de novo. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera, no fastígio das posições mundanas, impressionava fundamente. Entretanto, sem saber por que, a resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração enrijecido. Trabalhava, porém, intimamente, para não se comover com a cena dolorosa. Não se dobraria por uma questão de sentimentalismo. Abominaria aquele Cristo que parecia requisitá-lo em toda parte, a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. O cérebro atormentado do futuro rabino suportava a pressão de 1000 fogos. E ele termina seu noivado. Abigail não sai de lá gritando, contando para todo mundo o que aconteceu. Vocês estiveram na palestra com a Cristiana, né? Trouxe um potinho de sorvete. Ela não ficou mostrando para todo mundo: olha o que me fez, olha o que ele me fez, olha o que ele me fez. Ela lavou o potinho dela. E ela falou: ela fala, então, eu ficarei em silêncio. Não se preocupe. Não quero que os nossos amigos te considerem um carrasco. Ela tem compaixão por ele. Ela entende. Ela pede ao menos a amizade, mas ele nega
diz que não há condições de haver amizades assim. E ela se afasta, em silêncio. Quantos de nós agiríamos como Abigail? Eu me identifiquei muito com essa palestra da Cristiana, porque eu muitas vezes já fiz isso, né? De abrir o potinho, olha o que me fez, olha o que me fez. E aí? Quantas vezes nós conseguimos agir como Abigail, que nem conhecia Jesus? Mas que a partir desse momento, ela, ao invés de sair de lá, enraivecida, com desejo de vingança, ela sai lá pensando em Jesus. Que homem é esse que pode ser tão amado e tão odiado ao mesmo tempo? Que homem é esse que conseguiu tocar o coração do meu irmão? Se fez o meu irmão amar os inimigos, é porque é um homem bom. E eu quero conhecê-lo. Olha o que ela fez com a experiência que ela teve. Olha o que ela resolveu fazer. Ao invés do ódio, do rancor, o que a gente anda cultivando dentro da gente? Porque ela resolveu cultivar mais sabedoria, mais resignação, pensar em Jesus. Ela seguiu em frente. Mas Paulo não. Paulo esteve, Saulo ainda, né? Saulo esteve num duelo interno. Ele não estava em paz. Ele estava em conflito. E ele percebe que o duelo dele não é com ele, não era com Estevão, não era com os cristãos, não era com Jesus. Porque Jesus pergunta a ele, quando ele vai a caminho de Damasco, enraivecido, querendo mais vingança. Porque nessas horas a gente acha que o jeito de confrontar a dor é confrontando o outro. Porque confrontar as nossas dificuldades é mais difícil. Reconhecer os nossos erros é difícil. Vencer a nós mesmos é trabalhoso. Construir a paz, lapidar, reformar é difícil. Mais fácil atacar o outro. Então ele foi pronto para atacar. Foi pronto para se vingar. Mas no caminho ele vê uma luz intensa. E ele ouve Jesus falar: Saulo, por que me persegues? É tão intenso que ele estava de joelhos, sem ninguém entender nada. E aí ele percebe que a dor dele, que o duelo dele não era com ninguém, era com ele mesmo. O duelo era interno, com o orgulho dele, com os objetivos terrenos dele. Objetivos que dominaram a sua vida e seu olhar. Quantas vezes ele desejou abraçar Abigail, que quase se comoveu com a situação. E para piorar, ainda tinha Gamaliel, que era o grande professor dele, que ao invés de parabenizá-lo, pede um favor. Diz a ele que tinha Pedro como amigo. O grande cristão Pedro, que ele tanto perseguiu, era amigo de Gamaliel. E ele fala: eu tenho um pedido a fazer. Pedro veio pedir que entregue, por favor, o cadáver da vítima, para que eles possam fazer o sepultamento com o amor que ele merece. E Saulo fala: vítima? Se a vítima pressupõe que há um algoz, e eu não sou verdugo de ninguém. Olha o conflito que ele estava. Se até Gamaliel, que ele tanto admirava, que ele queria suceder no cargo, fala para ele que ele gerou uma vítima e que Estevão merecia ser sepultado com amor, que era amigo de Pedro. Ele estava num momento de intenso conflito. Ele não estava em paz. Anos e anos trabalhando com a religião, e ele nunca havia conseguido aquela paz, aquela coragem indomável de Estevão. Nunca conseguiu construir aquilo dentro dele. E ele vai então nesse caminho de Damasco, vê essa luz, ouve Jesus e fica cego. Ele passa 3 dias cego para tudo que era terreno, em íntimas reflexões. E recebe ajudas. Recebe depois Ananias, que é orientado por Jesus a ir ao seu encontro. E Ananias remove umas escamas dos olhos, ele o cura-o, batiza-o. E ele volta a enxergar. E é a primeira vez na vida que Saulo enxerga de verdade. Porque naquele momento ele já tinha olhos
para o mundo espiritual. Não só para o mundo terreno que ele tanto almejou. Naquele momento ele enxerga o que realmente importava, que era confiar. E Jesus fala para ele, melhor, ele fala, banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sobre o olhar assombrado dos companheiros, e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Aquele homem orgulhoso, preocupado com a sua reputação, estava de joelhos, com todos os seus guardas ao redor, sem entender, achando que ele estava louco, porque estava falando sozinho, né? E ele estava aos prantos. E é a primeira vez que ele faz uma profissão de fé em que ele fala: Senhor, que queres que eu faça? Emmanuel nos fala, aquela alma resoluta, mesmo no trânsito de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios, dava mostras de sua nobreza e lealdade. Encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo, na renovação de seus esforços de homem, entregando-se-lhe de alma e corpo, como se fora ínfimo servo, interroga com humildade o que desejava o mestre de sua cooperação. Foi aí que Jesus, contemplando mais amorosamente e dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos no amor universal em seu nome, esclareceu generosamente: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Desculpa que eu inverti a ordem, mas porque eu tinha esquecido desse trechinho. Mas é importante para a gente perceber que nesse momento que ele cai, que ele vê essa luz, escuta Jesus, fica cego, é o momento que ele finalmente se entrega e confia. É o momento da sua conversão. Jesus nunca desistiu de Saulo. Nunca desistiu. Foi um homem cruel? Foi. Fez muitas maldades? Fez. E nós? Quantas já não fizemos, né? Em outras existências, e outras com certeza nós fizemos. E Jesus nunca desistiu, nem de nós, nem dele. Sempre enxergou nele, não o Saulo assassino, mas o Paulo, o apóstolo que ele viria a se tornar. Paulo, que significa menor, pequeno. Porque ele entendeu que quando ele se fez fraco, ele foi forte. Finalmente ele foi forte. Porque antes ele tinha uma força física, uma força no sentido de autoridade, autoritarismo, no sentido de aspecto terreno. Mas foi só nesse momento que ele se ajoelha e chora, é que ele se torna realmente forte moralmente. Antes ele era tão fraco moralmente, que ele não podia suportar uma injúria, um olhar torto. Ele não era capaz de suportar nada disso, que o seu orgulho já enchia ele de cólera, já enchia ele de desejo de vingança. Ele era fraco moralmente. Mas agora ele se tornou forte. Quando ele abriu mão desse orgulho, quando ele abriu mão de entrar em duelo com o outro, aí sim ele começou a sua caminhada. Ele começou a enxergar a vida com outros olhos. Depois que essas escamas saem de seus olhos, que ele se cura, ele começa a enxergar a vida com outros olhos e se torna o grande apóstolo, o grande propagador do cristianismo. Não quero que ninguém saia aqui com implicância com Paulo, não. É para a gente enxergar que todos nós já fomos como Saulo, em alguma existência. E que estamos distantes de sermos como Estevão, como Abigail. Em algumas situações nós damos conta, em outras não. Faz parte dessa caminhada. Mas que a gente precisa seguir esses exemplos de Jesus. A gente precisa se melhorar. Questão 979 do Livro dos Espíritos. Goza da felicidade a alma que chegou a certo grau de pureza. Domina um sentimento de grata satisfação. Sente-se feliz por tudo que vê, por tudo que o cerca,
Levanta-se-lhe o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas em todo o esplendor lhe aparecem. Então a paz do mundo começa na gente. Como a gente olha a vida, como a gente olha as nossas dificuldades, como um problema ou como uma cura, uma oportunidade de melhoria ou como algo que vai nos afundar. Como a gente enxerga o outro como inimigo, o duelo é com a gente, é a gente vencer a nós mesmos. Se não fosse Ananias ajudando aquele homem mesmo com o pé atrás, que ele sabia do seu histórico, se não fosse Abigail amorosa com aquele homem, mesmo não sendo o noivo perfeito, se não fosse Estevão perdoando aquele homem, mesmo tendo levado à morte, se não fossem esses instrumentos da paz, ele não teria mexido com a terra para ela ficar fértil, para que Jesus pudesse lá agir. Foram todos instrumentos. Então a paz do mundo começa na gente, para construirmos a nossa paz. Mas é também através dessa paz que a gente constrói também a paz no coração de nossos irmãos. Nós somos responsáveis porque cada um constrói por si próprio. Mas somos instrumentos para amolecer a terra, para ser exemplo. Não só Jesus é exemplo, nós também somos. E é assim que a gente propaga. Propaga o Evangelho, se necessário, use palavras. Vamos agir. Eu passei um pouquinho do meu horário. Bem, para terminar, trouxe então uma música, mais uma. Essa é para cantarmos juntos mesmo. Que é a música A Paz, de Michael Jackson, que depois foi para Roupa Nova, né? Vamos cantar a versão do Roupa Nova. Podemos ficar de pé? Vamos ficar de pé então? Vamos cantar? Posso ficar aí? Ótimo. Vou sair da câmera. Não tem problema. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Se ficar cheio o tempo de julgar o grande dos homens, se fazer irmão, estender a mão, só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz, perdoar como prece de criança,
começar. Todos vão já